Olá, pessoal! Vamos lá para mais uma aula de matemática? Então, nós estamos aí, na semana 4, na terça-feira, no dia 19 de maio de 2020. Essa semana é uma semana de revisão e de avaliação das atividades remotas. Então, por isso, nós vamos começar uma revisão da unidade 1, que foi uma unidade que nós tivemos antes de começar as atividades remotas, certo? Então, nós tínhamos lá os quantos números. Nós aprendemos ali a leitura de números, nas páginas 21, 22 e 23 do livro do SESI. As ordens, as classes. E também relembramos ali a multiplicação por 10, 100 e 1000. No segundo momento, nós vamos fazer duas atividades, responder a atividade 1 e 2, e depois nós vamos fazer a correção. Começando aí pela leitura de números, o que nós vemos? Que os números eles são divididos aí em classes e ordens, certo? E dentro das ordens nós temos a unidade, a dezena e a centena. Então, sempre dentro de um número, nós vamos ter aí ou uma unidade, dezena e centena. E a cada 3 ordens de um número, nós trocamos de classe. Então, veja que nós temos várias classes. Nós temos a unidade, classe das unidades, que nós chamamos de unidade simples, a classe dos milhares, nós temos a classe dos milhões e também a classe dos bilhões. Mas dentro de cada classe, nós sempre teremos 3 ordens. Pode ser que nem sempre usemos todas as ordens, igual no caso aqui dos bilhões. Aqui no segundo número que nós vemos, nós escrevemos apenas na classe dos bilhões, uma ordem, a ordem das unidades. Então, nós temos aqui, 4 bilhões, 504 milhões, 352 mil, 684. No outro número, nós temos um número da classe dos milhões. Então, nós temos 778 milhões, 339 mil, 537. Mas, professora, esses números são muito grandes. Como que eu faço? Como que eu vou saber? Aqui tá fácil. Aqui tem uma tabela, né? Eu tô olhando que aqui é da classe das unidades, dos milhares, milhões, bilhões. Tô vendo que tem as ordens, unidade, dezena e centena. E quando eu não tenho isso, qual é a dica que a professora pode me dar? Bom, a dica que eu aprendi é essa daqui. Como ler os números? Nós nomeamos os pontos. Pontos? Para separar uma classe da outra, quando nós não temos essa tabelinha aqui, nós utilizamos uma pontuação. Então, lembram-se que a professora falou que a cada 3 ordens nós mudamos de classe. Então, nós temos aqui 339.537. Mas como que eu sei, professora? Bom, eu começo aqui, sempre da direita para a esquerda e vou contar 3 ordens. Pus o ponto. Esse primeiro ponto, nós damos o nome a ele de 1000, porque a partir daqui começa a classe dos milhares, certo? Então, 3 ordens, unidade, dezena, centena, pus o ponto, o que vier para cá é 1000, certo? Os numerais que tiverem para cá será da classe dos milhares, então eu chamo ele de 1000. Então, olha, 339.537. Ah, mas esse número é muito grande. Não mesmo, nós vamos seguir do mesmo jeito. Vamos contar 3 classes. Lembra? Unidade, dezena, centena. E eu ponho um pontinho. E eu conto mais de novo. Unidade, dezena, centena. Coloco o pontinho. E aqui, unidade, dezena, centena, eu não preciso pôr ponto porque acabou esse número. E agora, como que eu vou ler? Bom, o primeiro ponto nós chamamos de 1000. O segundo ponto nós chamamos de milhões. Então, o que nós vamos ter? É uma centena, não é? Que nós vimos. Unidade, dezena, centena. Então, 778 milhões, 339.537. Vamos dificultar mais um pouquinho? O último número nós temos ainda a classe dos bilhões. Meu Deus, professor, é muito número. Vamos seguir a mesma regrinha.
Unidade, dezena, centena. A cada 3 ordens eu ponho um ponto porque eu vou mudar de classe. Unidade, dezena, centena, eu ponho outro ponto porque vou mudar de classe. Unidade, dezena e centena, eu ponho outro ponto porque vou mudar de unidade. E unidade. Bom, nós sabemos que esse primeiro ponto chama 1000, o segundo ponto chama milhões e o terceiro ponto é dos bilhões, da classe dos bilhões. Então, nós teremos o quê? Como que nós vamos ler esse número? 4 bilhões, 504 milhões, 352.684. Fácil, não é? A professora já tinha ensinado isso para vocês, nós fizemos exercício no caderno, é só retomar lá no caderno que vocês verão. Para facilitar essa revisão, nós vamos fazer uma atividade. E essa atividade vai ser um pouco diferente. Diferente de vocês apenas tirarem foto. Hoje a professora quer que vocês copiem os números abaixo no caderno. E vocês vão pôr nome nos pontos, igual a professora ensinou aqui. Então, vocês vão copiar um número a cada 3 números, né? A cada 3 ordens, unidade, dezena, centena, vocês vão pôr nome desse número. O primeiro ponto, número não, no ponto. Primeiro ponto, 1000. Segundo ponto, milhões. Terceiro ponto, bilhões. Mas sempre a cada 3 ordens, hein, pessoal? Presta atenção nisso. Então, vocês vão olhar aqui, vão colocar nome nos pontos, como a professora acabou de ensinar, eu já tinha ensinado anteriormente, e vocês vão gravar um áudio, tá? Grave um áudio aí no celular da mamãe e fazendo a leitura de cada um desses números. Então, como que vocês vão gravar esse número? Vocês vão dizer o nome de vocês antes de começar e vão fazer a leitura dos números, tá? Então, vai lá. Professora Verlaine, número A. Nananana. Não vou falar o número não, tá? Lembre-se sempre, põe nome nos pontos e lê para a professora. Bom, vocês vão enviar no privado da professora, tá? Para a professora poder escutar e ser mais fácil da professora corrigir. E vão me mandar um beijo, né? Um beijo no final, porque eu tô morrendo de saudade de vocês, vocês não me mandaram nenhum beijo. Agora nós vamos para a próxima atividade. Nós vamos falar em relembrar sobre a multiplicação por 10, 100 e 1000. Isso daqui também é bem fácil, mas nós precisamos relembrar, né, pessoal? Então, como que nós fazemos para multiplicar por 10, por 100 e por 1000? Quando nós multiplicamos o número por 10, basta acrescentarmos à direita do número um zero. Professora, mas por que tão fácil assim? Vejam só. O número 10, ele é uma dezena cheia que nós chamamos. Termina com 0, né? Tem o 1 e o 0. E quando eu multiplico por ele, eu vou aumentar uma ordem no número que eu estou multiplicando. Vejam só, aqui nós tínhamos o número 6, eu multipliquei por 10 e ele deixou de ser só 6, deixou de ser uma unidade e passou a ser o quê? Uma dezena. Então, cada vez que eu multiplico por 10, eu aumento uma dezena naquele número que eu tinha anteriormente. Então, eu vou aumentar um zero à direita. Como o número final é o zero, então nós vamos aumentar o número zero. Então, toda vez que eu multiplicar por 10, basta eu acrescentar um número zero à direita, que eu já vou ter o resultado ali da minha multiplicação. Bom, aqui eu tinha uma dezena, tá vendo? Eu tinha 13, 13 é uma dezena. Eu multipliquei por 10 e eu aumentei uma ordem, não aumentei? Então, esse número passou a ser 130. Vejam lá, aumentei um zero de 13, multipliquei por 10, passou a ser 130. De 14, eu multipliquei por 10, passou a ser 140. Eu aumento um zero e, consequentemente, eu aumento uma ordem no meu número. Vocês prestaram atenção nisso? Eu não vou apenas aumentar um zero, eu vou aumentar uma ordem nesse número. Então, se eu tinha uma dezena, eu passo a ter... Aliás, se eu tinha uma unidade, eu passo a ter uma dezena. E se eu tinha uma dezena, eu passo a ter uma centena. Multiplicando por 100, a regra é muito parecida. Por quê? 100, ele tem 2 zeros, certo? No final desse número, tenho 2 zeros. Então, quando eu multiplicar por 100, eu vou aumentar 2 zeros à direita desse número. Então, vou aumentar duas ordens. Então, eu tenho 2, que é uma unidade, vezes 100, eu passo a ter uma centena. Eu não tenho nem... Olha a diferença aqui.
Eu multipliquei por 10, eu aumentei uma ordem, então eu passei a ter 20. Quando eu multiplico o mesmo 2 por 100, eu aumento duas ordens, então eu passo a ter 200. Eu tinha 30, multipliquei por 100, aumentei 2 zeros e passei a ter 3.000. Eu tinha 45, multipliquei por 100, aumentei 2 zeros e passei a ter 4.500. Eu tinha 32, multipliquei por 100, aumentei 2 zeros no final do resultado ali e passei a ter 3.200. Complicando um pouquinho, mas não muito, quando eu multiplico por 1.000, eu irei aumentar 3 zeros ao final desse número. Eu aumentarei 3 ordens nesse número, né? Eu aumentarei uma unidade, uma dezena e uma centena nesse número. Vejam só, eu tinha 1, eu multipliquei por 1.000 e passei a ter 1.000. Olha, ele era apenas uma unidade simples, né? E passou a ser uma unidade de milhar, 1.000. Eu tinha 54, multipliquei por 1.000 e passei a ter 54.000. Eu tinha 31, multipliquei por 1.000, aumentei 3 zeros ali no final e passei a ter 31.000. Eu tinha 250, multipliquei por 1.000, aumentei 3 zeros no final, isto é, aumentei 3 ordens nesse número e passei a ter 250.000. Isso daqui é fácil, né, pessoal? Vocês veem isso aí já há bastante tempo. Mesmo assim, nós precisamos revisar. Então, para isso, um exercício muito simples, tá? Vocês vão copiar essas multiplicações no caderno, vão resolver mentalmente, porque nem precisa fazer continha, né, pessoal? Só aumentar 1, 2 ou 3 zeros, né? 1, 2 ou 3 ordens do número, tirar uma foto e enviar no nosso grupo, certo? Agora, nós vamos dar aquela pausa que nós sempre, né, damos a pausa para que vocês possam responder as atividades. Respondam com atenção, com carinho. Se preciso for, volta aí o vídeo para pegar a explicação de novo e daqui a pouco nós vamos para a correção. E aí, corrigiram? Vamos lá. A primeira atividade vocês tinham que ler assim para a professora, né? Como que era para gravar? Por exemplo, se fosse a professora Verlaine enviando para vocês. Professora Verlaine, letra A, 658.126. Letra B, 45.847.621. Letra C, 3.561.864.123. Essa foi a correção da atividade 1. Daqui a pouco eu vou ouvir os áudios de vocês, ver se vocês fizeram certinho e colocaram o nome nos pontos, né? Ó, o primeiro pontinho aqui só tem um ponto, então será 1.000. Aqui tem 2 pontos, o primeiro ponto é o do 1.000, o segundo ponto dos milhões. 3 pontos, primeiro ponto do 1.000, segundo dos milhões e o terceiro dos bilhões. Correção da atividade 2 também muito fácil, né, pessoal? Era só copiar as multiplicações e resolver. Então, 36 vezes 10 igual a 360. Aumentei uma ordem. Eu tinha uma dezena, passei a ter uma centena. 36 vezes 100 igual a 3.600. E 36 vezes 1.000, 36.000. Letra B, 40 vezes 10 igual a 400. 40 vezes 100 igual a 4.000 e 40 vezes 1.000 igual a 40.000. Finalizamos a revisão de hoje. Espero que tenham gostado. Façam mais exercício vocês mesmos aí e amanhã nós retornamos com uma próxima atividade. Amanhã nós temos avaliação de ciências humanas, hein, pessoal? Fiquem atentos. Um beijo no coração e até amanhã.